Agora, começando de verdade, eu queria ter o grande prazer de apresentar para vocês, eu não sei se vocês já conhecem, acho que dessa leva que é o primeiro professor da casa que a gente está aqui recebendo, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. Júlio César Suzuki, amigo meu há alguns anos, quando eu convidei para uma banca, muito cara de pau, escrevi para ele, já conhecia o trabalho dele, gostava do trabalho dele, e convidei, ele aceitou uma banca de qualificação, e a gente viu que o nosso trabalho tem, obviamente, tudo a ver, né? Estamos aí estávamos tentando enxampar um projeto de pós-graduação que está no forno, mas eu não desisti dele não, quem sabe vir uma outra coisa, né? Então a gente tem alguns projetos futuros juntos, até porque tem tudo a ver a geografia com a toponímia, não tem como deixar de ver, né? Então, o professor Júlio está preocupado porque ele só tem meia hora para falar com vocês, então perguntem muito, né? Aproveitem e perguntar tudo que vocês quiserem. Alguém aqui é da GEL? Tem dois da geografia. Então, aproveitem, podem. Já deram aula, professor? Já? Não? Aproveite, então, a gente nunca sabe quanto tempo a gente fica por aqui, né? Então, somos jovens, mas a gente pode se aposentar a qualquer momento. Né? Ou pode ser aposentado. Então, Júlio, são todos seus, de coração eu te agradeço. Ele veio de propósito, cancelar a reunião dele, ele veio de propósito, não mora em São Paulo, ele veio de propósito, de graça, por amizade, uma sexta-feira, já está curtindo a sexta dele, uma cerveja, alguma coisa, um vinho, né? E ele está aqui para falar para vocês. Então, vamos valorizar o professor, vamos aproveitar bastante, perguntar, são todos seus. A única coisa é que a gente não vai poder apagar a luz, porque senão vai ser muito escuro e a gente quer todas as coisas. Muito obrigada a todos seus. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Eu vou falar de algo que não é exatamente a minha especialidade e de uma área do conhecimento que não tem tradição em falar de taxonomia de lugares, ainda que a toponímia tenha surgido na geografia, porque para nós o nome dos lugares é tudo, é o fundamento de todos os referentes, é o fundamento da possibilidade de estabelecimento de relações, mas nós não temos uma tradição de nomear, como vocês já devem ter visto na palestra sobre biologia, as taxonomias biológicas ou mesmo na geologia, mas de qualquer maneira nós temos alguns nominhos, é sobre isso que nós vamos falar, e pensando então nessa relação entre a geografia, a memória e a toponímia. Então nós vamos aí tentar relacionar um pouco da história do próprio pensamento geográfico, mostrar o quanto que há uma mudança bastante grande na própria história da geografia em relação às definições dos nomes, e depois nós vamos tentar pensar como que a memória está vinculada à história da definição desses nomes dos lugares e nas regiões e nas porções do globo. É um pouco isso que nós vamos fazer. Então, me desculpem, não é exatamente a minha especialidade, mas acho que vamos poder contar algumas historinhas aí para vocês. A primeira coisa para nós pensarmos é sobre a origem da geografia e os topônimos. Que topônimos que para nós são importantes, né? É claro que quando a gente está falando de topônimo, a gente sempre pensa numa coisa muito mais da crosta terrestre e pensa sobretudo de como que esses nomes são dados ou como eles são atribuídos, e esse é um elemento dos mais significativos. No entanto, para a geografia, há uma relação com a definição dos lugares, e isso acaba interferindo na definição dos nomes atribuídos a porções da terra ou das regiões, ou mesmo das vegetações, que tem muito mais a ver com outros elementos que não só esse mais superficial. E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora, né? Então, a primeira coisa que se coloca para nós é sobre essas grandes porções da Terra. E aí os dois primeiros nomes dos mais importantes que aparecem na geografia são exatamente das terras habitadas e das terras inabitadas ou de baixo povoamento, né? E a ideia é exatamente do ecúmeno e do anecúmeno. Então nós temos aí duas palavras que vêm exatamente do grego. Então nós temos aí exatamente o ecúmeno, que vem do ecúmeno, do oikumene, né? Que significa exatamente essa habitada, essa terra habitada, e que se coloca aí em contraponto ao que não é habitado, aquilo que não estava, sobretudo, conhecido. Porque essa questão também do que era habitado e não era habitado, na perspectiva dos gregos, era algo muito reduzido em termos de conhecimento do próprio globo. Porque nós estamos falando aí de uma civilização
que remonta aí a 8.000 anos aproximadamente antes de Cristo, né, ou antes do tempo atual, ou qualquer outra terminologia que vocês queiram. Eu encontrei até tempos negativos para se referir à antiguidade, né? Mas o que nos interessa aí é exatamente pensar que o que se fala como ecúmeno era a terra conhecida pelos gregos. Mas nós tínhamos toda aquela área do Oriente que estava extremamente povoada, nós tínhamos um monte de civilizações, pelo menos de povoação na África, e nós estamos falando aí já de civilizações das mais antigas, que não estavam ainda no parâmetro de extremo conhecimento, né, como, por exemplo, a própria civilização egípcia, que não estava no primeiro momento de expansão dos gregos, só está num momento posterior. Né? Então, nós temos aí a mesma, um caso para citar é do continente americano, que já havia civilizações aqui que se colocavam nesse tempo em que os gregos estavam escrevendo seus textos sobre ecúmeno e ecúmeno. Então, nós estamos aí vendo que era somente a ideia de povoado como a área conhecida. Até porque nós vamos ter, nesse final do período feudal, a ideia ainda de que não havia terras para além do Oceano Atlântico. Né? Isso na cabeça de muitos que viviam nesse grande bloco, né, que forma aí a Eurásia com a África. Então nós temos aí um elemento importante, que era uma noção que estava ainda presente. Claro que há toda uma discussão sobre um conhecimento de terras além-mar, né, antes disso até, e aí falando exatamente sobre os wikis em particular, que já realizavam alguma navegação, mas a questão toda é que havia ainda um conceito de que, além desse começo do Oceano Atlântico, nós teríamos o quê? O fim do mundo, e a ideia ainda de uma terra plana. Que é isso que a Igreja tinha pontuado como um conhecimento sobre esse nosso planeta. Então essa é uma questão importante para nós pensarmos também sobre essa definição dessa porção da Terra como terra habitável. E a própria ideia desse habitável tinha um parâmetro importante também, mesmo dentro dessa terra conhecida, que era um elemento que se coloca como fundamental, que é o da tecnologia, do domínio da técnica para transformar essa terra e permitir, por exemplo, a atividade que era fundamental naquele momento, que é a agricultura. Ou seja, nós estamos falando aí de uma prática fundamental que nas áreas desertas não se podia realizar. Então, dentro desse mundo conhecido, já haviam áreas desérticas como terras conhecidas, mas não como terras habitáveis. Então, o deserto era o enfrentamento dos mais relevantes para pensar nesse anecúmeno. Além das terras frias, essas onde havia exatamente essa dificuldade para se manter num período, sobretudo, das temperaturas mais baixas. Então, nós estamos aí falando também de uma terra inóspita, de uma terra de difícil colonização, implantação e sobrevivência, né, efetivamente. Então, quando a gente pensa nesses conceitos, nós não podemos, de forma alguma, esquecermos de que mundo que nós estamos falando. Né? É um mundo muito diferente do que se coloca hoje. Então, aqui nós temos uma representação do Erastótenes, que foi um dos primeiros pensadores sobre o próprio espaço, no que nós chamamos hoje de espaço, ainda que naquele momento o espaço fosse algo muito mais físico, fosse muito mais genérico, mas o que nos importa aqui é exatamente essa presença do mar Mediterrâneo e o que estava na sua borda de uma certa maneira. E aí a gente já pode perceber de maneira bastante contundente o quanto que as representações cartográficas desse momento, que estão aí entre 275 a.C. a 195 a.C., se colocam exatamente com uma grande deformação em relação às representações cartográficas que nós temos hoje. Então nós estamos falando de um mundo também deformado em termos de representação possível da própria cartografia. E aqui nós estamos falando de um momento posterior do conhecimento grego sobre o ecúmeno, que nós já estamos vendo aqui o próprio Nilo presente, né? Nós estamos vendo aqui o Nilo, nós estamos vendo então elementos importantes dessa junção entre a Europa, a Ásia e o continente africano. Mas é só essa porção que era efetivamente conhecida. Então nós temos esse como um primeiro momento importante do conhecimento sobre o mundo e da própria definição de termos. Esses são dois termos dos mais significativos desse período. Não há grandes nomeações sobre o espaço para além dessas grandes porções iniciais. E esses dois conceitos, no final, eles são extremamente relevantes na formação da geografia clássica, dessa geografia já do século XIX.
são termos que vão ser utilizados pelo Rettner, pelo Hatzel, pelo povo da Vila Baixa. A ideia de ecúmeno e anecúmeno vão estar na base da formação da própria geografia clássica, da geografia inicial, dessa geografia como um conhecimento sistematizado, um Humboldt. Então, esses autores iniciais, tanto alemães quanto franceses, vão usar esses dois conceitos como fundamentais para pensar nessa distribuição do homem pelo globo. É claro que aí nós estamos falando de uma diferença temporal absurda, nós estamos falando aí de uma mudança que vai lá da antiguidade e já chega aí praticamente no final da transição do feudalismo para o capitalismo. É claro que essa transição começa bem antes, começa aí no século XIII, XIV, de uma maneira já inicial, né? Mas nós vamos ter algumas regiões, como por exemplo a própria Rússia, que só vai completar essa transição já no século XX. Então nós estamos falando aí de uma transição do feudalismo para o capitalismo que leva bastante tempo e é bastante diferenciada em termos de regiões. Não é algo que acontece de maneira uniforme. Então nós temos aqui um elemento importante nesse momento da passagem do feudalismo para o capitalismo, que são as viagens ultramarinas. Esse é um momento ímpar para a nomeação dos lugares, para repensar como que vão ser designados esses espaços e, sobretudo, num momento que é de intenso conhecimento da própria Terra. Nós estamos falando de um momento de descobertas, claro que não é só da Terra, quando a gente fala da Terra parece que é só o continente americano que é descoberto e depois o continente oceânico, mas é muito mais do que isso. Não é só o novo e o novíssimo mundo, não é só a Antártica e o Ártico, não é só isso. É um conhecimento sobre o que existe, inclusive, nessas terras. É um conhecimento de plantas, é um conhecimento de animais, é um conhecimento de outros grupos humanos que viviam em termos tecnológicos com outros instrumentos, não inferiores necessariamente, nem superiores, mas outros instrumentos tecnológicos. E aí com padrões extremamente interessantes, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no caso dos maias, dominando um sistema de irrigação, nós podemos pensar no desenvolvimento da agricultura, extremamente já aprofundado em termos técnicos. Um dos elementos que se pode colocar nisso é não só o uso de alguns instrumentos para a agricultura, mas, por exemplo, no armazenamento do alimento. Um dos conhecimentos importantes que a gente pode lembrar aí é em relação à desidratação da batata. Uma coisa extremamente original que se coloca para esse mundo novo que é o continente americano. E algo que está posto exatamente nessa civilização da Cordilheira Andina, e aí nós estamos falando exatamente dos astecas e dos incas. Então, esse mundo que é extremamente importante em conquista dessa natureza e também no aprimoramento técnico e tecnológico. Então nós temos aí uma descoberta desse outro mundo que vai no final também permitir uma mudança dos padrões alimentares do próprio globo. E aí um dos elementos importantes é a própria batata, né? Mas nós temos aí um outro elemento também fundamental, que é o milho, que hoje são, e além disso, a mandioca. 3 alimentos importantes que são descobertos pelo colonizador português e espanhol nessas terras americanas e que são levados, esses alimentos, para esse grande bloco da África, da Europa e da Ásia. E aí por que são levados para esses 3 blocos? Né? Principalmente aí para a África e para a Europa. No caso, são esses colonizadores da Península Ibérica, principalmente, e eles vão levar exatamente para suas colônias, outras colônias, como por exemplo os portugueses levando para as colônias africanas. E é nesse movimento que vai permitir, por exemplo, que hoje nós tenhamos uma produção enorme de mandioca no continente africano. E isso vai fazer até com que eles sejam um dos maiores produtores de mandioca, num parâmetro até de exportação, diferente do que acontece no caso brasileiro, que é sobretudo uma mandioca produzida para consumo interno. Uma outra coisa é o milho, que também é levada para o continente africano. É claro que não é tão utilizada como a mandioca, mas que também se coloca nesse parâmetro importante de uma planta que é levada para um outro continente e, sobretudo, de terras quentes. E é exatamente por isso que essas 2 variedades não foram levadas para a Europa.
cujas terras tinham temperaturas mais amenas ou temperaturas frias. Então, nesse processo colonizatório, foi importante também escolher outras colônias que tivessem climas semelhantes aos nossos. E então, é exatamente nesse sentido dessas plantas todas que nós estamos falando, como fundamentais, dentre outras, é que nós vamos ter também nomeações de lugares e que vamos ter, nesse momento histórico, sobretudo essa presença muito marcante também desses termos indígenas na nomeação dos lugares, como um elemento também de marcação dessa memória ancestral. Então esse vai ser um elemento importante que valoriza esses espécimes, essas línguas que são originárias. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que não só nós cedemos também plantas, mas nós recebemos muitas plantas. Uma delas foi exatamente a cana-de-açúcar, que veio logo no início do processo colonizatório. Mas nós tivemos várias outras, extremamente importantes, e às vezes, pela quantidade de variedades que existem no Brasil, nós às vezes até pensamos que elas são nativas, como por exemplo a manga. A manga não é nativa do Brasil, veio importada. A outra, que aí vocês conhecem bem como importada, é a banana. Então nós temos aí uma quantidade imensa de frutíferas, de cereais, né, que são trazidos exatamente nesse processo colonizatório. O outro, seria aí um exemplo de cereal, um outro alimento extremamente significativo foi qual? O arroz, que é base da nossa alimentação. Então nós estamos aí falando de um conjunto de alimentos que vem também nesse processo colonizatório. É claro que vocês também pensam que a laranja é nossa, o limão também é nosso, mas não são. Tudo importado, tudo trazido com o processo colonizatório. Nenhuma das variedades era nossa. Todas elas, mesmo o rosa, o caipira, o limão rosa, que a gente pensa que é dessa nossa cultura do interior de São Paulo, de Minas, porque se chama exatamente limão caipira, mas não é. Ele também foi importado. É só uma observação, é interessante as frutas que a gente acha que são brasileiras e não são, e as frutas brasileiras mesmo o próprio brasileiro não conhece. É exatamente isso. Conhecemos a jabuticaba, né? Mas tem um monte de outras que não. Por exemplo, uma fruta que é quase desconhecida e a nossa é a uvaia. Vocês já ouviram falar de uvaia? Extremamente interessante, muito cítrica, muita vitamina C, mas foi quase que totalmente desprezada. Porque ela é muito, muito ácida. Então, para fazer suco ela é ruim, mas ela é excelente para fazer uma vitamina. E aí bater a uvaia com leite. Mas isso tem se tornado cada vez menos comum, porque não é uma espécie cultivada. E claro que tem um probleminha na uvaia, né? E é por isso que ela foi muito desprezada. Ela é amada por uma variedade de mosca, que bota um ovinho em quase todos, ou bota 2 ou bota 3, né? Em cada uma das frutas. Então, quando nós vamos comer a uvaia, nós temos que entrar em competição com as larvazinhas. Então, esse também criou um dileminha, né, nessa sociedade que rejeita todos os vermezinhos. Mas, de qualquer maneira, voltando aí exatamente nessas frutas e nessas, né, que foram importadas ou foram mandadas para longe, né, elas tiveram muita importância para nós. Primeiro, para dar nome para as pessoas, né, porque algumas delas serviram exatamente para dar um sobrenome para aqueles que não tinham sobrenome português ou em língua portuguesa, que eram os cristãos novos. Então, por exemplo, Limeira, Pereira, nomes de frutas em geral, são dessa origem, né? Exatamente a atribuição de um sobrenome para um recém-convertido. Isso nesse processo colonizatório, que já tinha uma história já de fuga da Inquisição no continente europeu, particularmente na Península Ibérica. Sobretudo Península Ibérica, que foi onde a Inquisição teve muito mais força, né, no final aí desse período feudal, nessa transição para o capitalismo. Até 1850. Exatamente. Então nós temos aí uma questão fundamental, né, que é essa nomeação que chega nas pessoas, mas também chega nos lugares. E aí nós temos, por exemplo, Limeira, no estado de São Paulo, que tem tudo a ver com essas frutas que também foram, então, trazidas para cá. Né? Então, é claro que é num contexto muito mais recente, nós já estamos falando de uma colonização já aí do final do 19, né, início do 20, mas de qualquer maneira nesse contexto que é de dar nomes aos lugares a partir dessas frutas, dessas verduras, de tudo que vem em termos de alimentos trazidos do exterior. Importantes que se colocam é, no primeiro lugar, é o desvendamento desse mundo, num parâmetro, claro, que muito descritivo, que estava posto para esses povos que estavam se constituindo como estados nacionais. E aí nós estamos vendo aí uma coisa fundamental,
que era a necessidade de conhecer para dominar. Então não é por acaso que nós estamos vendo o surgimento dessa geografia moderna, exatamente na Alemanha e na França, nesses dois espaços territoriais que estavam aí se formando de maneira mais densa já no final do 19. Nós tínhamos já iniciado uma formação do Estado Nacional, que são as primeiras sementes, que são Portugal e depois Espanha, e aí é exatamente por isso que nós vamos ter a divisão do mundo em duas grandes metades, e aí dividida por um meridiano em particular, que é esse que vai ser usado pelo Tratado de Tordesilhas, e é que é definido a partir de uma quantidade de milhas a partir da Europa, então não é qualquer meridiano, e é exatamente esse meridiano então que vai servir para dividir a Terra em duas partes, uma parte portuguesa e uma parte espanhola. No entanto, esses dois Estados nacionais vão demorar muito tempo para se completar como Estados nacionais. Isso de uma maneira mais densa, quem sabe tem acontecido no século XX, até mais atrasado do que aconteceu no caso brasileiro. Mas nós vamos ter alguns países que demoraram mais tempo para iniciar o seu processo de formação e que tem uma formação mais rápida e consolidada, como é o caso, então, da França e da Alemanha, que tiveram, então, uma formação territorial, principalmente durante o 19, já com essa ideia de unificação, não só do território, mas uma unificação linguística. E nós vamos ter outros casos desse mesmo momento, como o caso italiano, que também vai passar por uma unificação linguística importante, quem sabe até mais contundente do que aconteceu no caso espanhol. E esse é até um indício no caso espanhol para falar de uma dificuldade da formação desse Estado Nacional, que ainda há movimentos separatistas que permanecem até hoje, coisa que no caso brasileiro se conseguiu apagar, como aconteceu no caso francês também, como aconteceu no caso italiano e no caso alemão da mesma maneira, com muita violência. Só a violência apaga esse conjunto de revoltas populares separatistas em geral. Algumas com menos violência, né, física, mas extremamente simbólica, né? Nós temos aí exatamente esse último conflito da Espanha que mostrou muito isso. Ninguém morreu, mas houve muita violência simbólica. Então nós temos uma questão importante aí então nessa formação da geografia clássica, que era esse conhecimento do mundo, até para pensar numa nova redivisão desses territórios. Então nós estamos falando aí de um momento em que Alemanha, França, Inglaterra, entre vários outros países que estavam, estados nacionais que estavam em formação, que vão começar a requerer partes dessa terra dividida entre Portugal e Espanha, de maneira cada vez mais incisiva. Não que não tenha começado já no século XVI, né, essa ação, por exemplo, da Holanda, no território português, no continente americano, tentando fundar aqui áreas de colonização, como por exemplo em Pernambuco. Isso aconteceu, só que não foram bem sucedidas essas ações em geral. Mas é no final do 19 que isso se anuncia como um conflito iminente. E é uma das grandes causas, inclusive, da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí elementos importantes para pensar que esse conhecimento não vem desatrelado também dessa formação territorial e de um conflito geopolítico. E aí nós temos dois grandes estados nacionais em formação que vão, de uma certa forma, pensar de maneira distinta o que é geografia e entrar num certo conflito. Uma geografia mais alemã e uma geografia mais francesa, não que elas sejam oposição. Isso está, por exemplo, num texto fantástico do Antônio Carlos Robert Moraes, Geografia Pequena na História Crítica, em que ele vai fazer uma separação mais radical entre essas duas geografias, mas no livro do seu mestrado, em que ele vai discutir exatamente essa formação da geografia alemã, ele já pondera de uma outra maneira essa origem da própria geografia alemã e vai nos mostrar que há questões relevantes para pensar de sua proximidade teórica e, sobretudo, da abordagem que ela realiza em relação ao conhecimento do mundo, com o que se fazia de uma certa maneira na formação da geografia francesa. Então, claro que a gente vai falar de duas grandes tendências, que são a possibilista francesa e a determinista alemã, mas esse é um mundo muito determinista em geral, muito determinista, muito racista, muito preconceituoso. Um dos textos do Povilal de Labrache, que é esse grande e eminente geógrafo francês que consolida um pensamento geográfico na França, do finalzinho do 19, início do 20, ele vai falar, por exemplo, que os negros estariam mais afeitos aos trabalhos nos Estados Unidos, porque eles tinham mais
eu não sei, não me lembro exatamente se ele fala de melanina, mas porque eles tinham mais coloração na pele que permitia suportar o sol. Então nós estamos falando aí de uma leitura muito determinista, não muito menos do que se via no caso alemão. Só que o alemão, Haxel, é exatamente aquele que vai conformar a uma leitura do mundo com alguns instrumentos teóricos para explicar a dominação, como, por exemplo, a ideia de espaço vital. Então não é qualquer coisa quando nós estamos pensando nessa nomeação das regiões e das porções da Terra, a partir de uma lógica que é muito geopolítica também nesse contexto. É diferente do que vai acontecer na geografia francesa, que vai pensar em outros parâmetros para explicar as formas de distribuição dos homens e das atividades no mundo, como, por exemplo, a ideia de gênero de vida, que tem muito a ver com o que nós estávamos falando em relação às técnicas de cultivo, as técnicas utilizadas nos sistemas criatórios, técnicas de ligação, por exemplo, como importantes. Então, é um outro parâmetro de geografia, mas todas elas fundadas na descrição e fundadas também num elemento importantíssimo nesse momento, que é a relação entre homem e meio. Hoje a geografia não fala mais dessa relação. Para nós o que é importante não é o homem em si, mas a sua ação em relação aos outros homens no que concerne a produção do espaço. Então nós estamos falando não mais do homem, mas nós estamos falando da sociedade. E nós não estamos mais falando do meio como um logos da ação humana em geral, né? Mas nós estamos falando sobretudo da natureza, dos seus imbricados e complexos, dos seus complexos vínculos, né? Então nós estamos aí pensando muito mais do que só uma área de atuação desse homem. Então hoje para nós a relação principal é sociedade e natureza e não mais homem e meio, como estava posta essa relação no final do século XIX e depois até praticamente metade do século XX. Então nós temos nesse momento uma categoria fundamental tanto na geografia francesa quanto na geografia alemã, que é a categoria da paisagem. Esse mundo que vai se descrever, que vai se conhecer, ele era capturado eminentemente pelo olhar. Hoje, para nós, paisagem não é mais só olhar. Paisagem tem muito a ver com a própria história que compõe isso que nós estamos vendo. Tem a ver com relações, tem a ver com mediações, tem a ver com conflitos, tem a ver com disputas, com formas de apropriação, que é exatamente o que vai denunciar essa história da paisagem. E no final a paisagem pode estar estática, mas o que a formou é exatamente um conjunto de processos de dinâmicas com temporalidades diversas. Não necessariamente o mais próximo em termos temporais é o mais incisivo, é o mais determinante. E nisso a gente pode pensar, por exemplo, em relação a uma política agrícola. Às vezes não é a política agrícola a última que definiu a forma de produção de uma área. Às vezes nós temos ali elementos marcantes da própria história cultural da região que define o que vai ser produzido e como vai ser produzido. Então esses são elementos importantes para nós pensar nessa história da paisagem como explicativa do que é possível se ver. E então essa categoria vai ser importantíssima. Nós temos uma outra que é forjada exatamente na geografia francesa, que é a ideia de região, que vem aí de um termo francês que é o pays. Que exatamente não é país para nós, que tem exatamente essa tradução do francês para o português. Pays é país também, mas o pays é o local de origem. É como se fosse quando a gente pensa numa área produtora de vinho ou numa área produtora de um excelente foie gras, nós estamos pensando no quê? Nós estamos pensando numa certa perspectiva no pays, nessa área de identificação de origem, né? Essa identificação de origem, melhor. E na discussão do Paul Vidal de Lablache, que é esse geógrafo que vai densificar a leitura sobre a região, um elemento importante é o da identidade. Num certo sentido, até uma alma dessa região. Uma certa marca que ele não conseguiu aprofundar, mas que tem muito a ver, muito mais do que com alma ou qualquer outra coisa, tem a ver com a história. Tem a ver com as formas de formação territorial desse próprio espaço nacional. E nós temos algumas das regiões aqui, então, da França, como, por exemplo, a Bretanha, a Lorena, a Champagne, a Alsácia, nós temos aí, então, a Borgonha, a Britânia, então, Pirineus, então, a Provença, né? Então, essas são regiões importantes que estavam aí na identificação do Paul Vidal de Lablache em relação a essas identidades regionais. E para ele, então, essa ideia muito mais
da identidade da alma foram importantes para definir essas regiões. E pensando então nessa categoria nova que está se colocando aí, surge então, de uma maneira mais densa, a compreensão do mundo em grandes faixas climáticas, se ligando então com aqueles conceitos que nós estávamos vendo anteriormente, que tinham relação com uma perspectiva mais planetária, que era dos meridianos, mas também principalmente dos paralelos. E nós temos então regiões climáticas como a equatorial, a tropical, a temperada, a antártica, a ártica, e que tem a ver exatamente com aquelas regiões que nós tínhamos visto antes. Então essa faixa equatorial é exatamente essa extremamente próxima ao Equador, que seria aquela que recebe muito mais insolação em geral, é aquela que tem, no parâmetro geral, pelo menos uma maior quantidade de luminosidade durante o ano, se a gente contar a luminosidade de todos os dias, né? Mas nós vamos ter aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, exatamente essa que é uma região tropical. Essa que é a região de temperaturas mais elevadas, mas não tão elevadas na média como a região equatorial. E nós temos exatamente entre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, exatamente essas duas faixas como as temperadas. É claro que esses são elementos extremamente importantes para nós pensarmos nessas regiões climáticas, mas nós não podemos esquecer que há um outro elemento que interfere também na dinâmica climática e nas temperaturas médias de uma dada região. E aí, às vezes, não numa faixa tão ampla como essas que nós estávamos mencionando, mas às vezes numa porção menor. E aí o que interfere decisivamente é a altitude. Por exemplo, em relação à Cordilheira dos Andes. É claro que, tradicionalmente, o geógrafo já sabe que não é só essa a grande influência, nós temos outras também muito importantes, como, por exemplo, a presença de correntes marítimas, que podem definir uma área como mais quente ou mais fria. Mas, nesse sentido, nós temos uma outra influência decisiva, que não é só, então, a posição na faixa climática, mas é a presença do oceano ou do mar. Porque aí nós temos esse como elemento importante já de base, que quanto mais próximo da água, menor é a variação climática dessa região, tanto para um índice mais frio quanto para um índice mais quente. A maritimidade é um amenizador da média climática, daquela porção da Terra. E as correntes marítimas, falei correntes marítimas antes? E as correntes, eu troco tudo às vezes. As gravações são péssimas, que eu troco tudo, depois escuto tudo errado. Mas as correntes marítimas, elas vão interferir decisivamente. É exatamente por isso que nós podemos ter mais ao norte uma área mais quente. Por exemplo, nós temos no sudeste dos Estados Unidos, uma porção que está mais ao norte, mas que tem temperaturas elevadas, às vezes mais elevadas do que algumas porções que podem estar na face oeste, mas numa parte mais ao sul, então mais próxima do Equador. Porque nessa porção mais a sudeste nós temos correntes marítimas de maior temperatura. Isso afeta a temperatura média dessa região. Então esses são elementos para nós pensarmos no final nesse parâmetro primeiro, que é da temperatura, mas isso pode interferir na viscosidade dos oceanos, isso pode interferir em vários elementos que estão postos até mesmo para a dinâmica climática. Isso pode interferir, por exemplo, num caso em particular que às vezes tem mais ou menos pluviosidade, porque se tem maior ou menor temperatura, pode ser uma área de baixa ou alta pressão, isso vai interferir também na pluviosidade. Então não é só na temperatura, mas pode interferir na pluviosidade. E um exemplo dos mais interessantes que nós temos em relação a isso é exatamente que lugar do mundo? Lima, no Peru. Para vocês não errarem, né? Eu já falo logo, a pergunta é quase que... Né? Só para continuar o diálogo. Retórica, exatamente. Então, Lima, no Peru, é um exemplo básico sobre isso, porque é um lugar que quase não chove. É assustador para um brasileiro. Nós que estamos tão habituados com chuva, com mais ou menos chuva, né? É claro que uma coisa é morar em Manaus, aí com 2.400, 2.500 milímetros por ano, ou no Pantanal, por volta de 1.200 milímetros por ano, 1.400, mas de qualquer maneira chove. Claro que às vezes para vocês é meio estranho falar do Pantanal chovendo tão pouco, né? E ser uma área tão alagada. Mas o Pantanal só tem área alagada, não é por conta da quantidade de chuva, mas é devido a quase nada de declividade. Nós temos aproximadamente
meio centímetro por quilômetro quadrado, por quilômetro de declividade. Vocês sabem o que significa isso? Para vocês terem uma noção, né? Às vezes é difícil ter essa noção, porque é quase nada em relação a muito de extensão, né? Meio centímetro, 1 quilômetro. Nas nossas residências, para as águas irem embora, as águas negras, nós precisamos ter uma declividade mínima de 2 centímetros por metro. Mínima, para escorrer tudo que nós jogamos fora nas nossas casas. 2 centímetros por metro. A declividade do Pantanal é meio centímetro por quilômetro. Então, aí para vocês terem uma ideia, por que se retém a água tanto tempo? Ela escoa muito lentamente. Então, nós estamos aí pensando num elemento importante, que é dessas variações todas que acontecem como possíveis nessas regiões todas. E aí o caso importante, então, que eu estava citando é o de Lima, no Peru. E o que nós temos em Lima? Uma massa de ar que se forma, aí não é só a corrente marítima, mas a massa de ar que é formada a partir da presença de correntes marítimas, que entram pelo sul do Peru, extremamente densas em termos de ricas, em termos de umidade. E aí sobem em altitude. Na hora que elas sobem um pouco em altitude, ocorre a pluviosidade e a perda de umidade quase que total dessas massas de ar. E elas se dirigem ao norte, onde está Lima. E aí nós temos exatamente elas chegando lá praticamente com quase nada de umidade. E aí, por conta disso, não se chove em Lima. Às vezes eles passam o ano inteiro sem chuva nenhuma. E para mim foi muito estranho chegar numa cidade que parece suja, porque tem poeira até dizer chega, né? Em tudo quanto é lugar. E eu achei muito estranho uma cidade cujas casas, praticamente todas elas, não tinham telhado. O que para nós é fundamental. Como que uma casa não tem telhado? Aí havia uma lajezinha básica, quase que plana, porque quase não tem chuva torrencial para encharcar essas lajes e a água penetrar dentro das casas. Então é um mundo arquitetônico também distinto. Tudo relacionado com isso que nós estamos falando, que é essa definição dessas regiões climáticas, dessas mediações com a maritimidade, com a altitude, com as massas de ar, com as correntes marítimas, elementos importantes aí. E aí nós temos aí, já encaminhando para a conclusão da nossa fala, um elemento então importante que vai marcando a definição aí mais dos topônimos mesmo, disso que é o nome dos lugares e não o nome das regiões. E aí lugar para nós na geografia, vocês, para quem é da geografia sabe muito bem, lugar não é só um ponto. Lugar é muito mais do que isso. Lugar pode ser uma região, pode ser uma área, pode ser uma porção, pode ser muito mais do que só um ponto. Até porque quando a gente nomeia um ponto como cidade, não é um ponto como eu já falava para vocês. Esse ponto é, na verdade, uma região, é uma área, né? Como, por exemplo, São Paulo, que não é um pontinho só, né? É uma área bastante grande, inclusive. E essas memórias, elas têm muito a ver, então, com as apropriações e as simbolizações. Isso vai estar marcando também esses lugares, né? Então, importante para nós pensarmos nisso é, de novo, de uma região, de uma certa maneira, né? É onde nós temos um bioma muito específico que é brasileiro, só existe no Brasil, que é a Caatinga, que vem exatamente de um termo tupi, Caatinga, de Ca, que significa mato ou vegetação, e Tinga, que significa branco ou claro. Então é uma vegetação branca ou clara que nós vamos ter como definidoras desse bioma na linguagem tupi. Então nós temos aí algo que se parece muito distante, que são esses indígenas, que nós quase exterminamos todos eles, né? Hoje tem muito menos do que quando os portugueses chegaram aqui, e olha que eles tentam se manter, se reproduzir, tudo, mas a violência foi assustadora, né? Então nós temos aí essa permanência então, desse termo até os tempos de hoje, nomeando esse bioma, porque era assim que começaram a reconhecer essa vegetação os colonizadores que chegaram, e esse nome foi mantido. É um dos poucos na nossa história de definição de vegetação, que em geral nós apagamos essa história antiga, essa memória que vem com o uso de línguas indígenas. Por exemplo, Mata Atlântica não tem nada de indígena, o Cerrado, aí já tem uma coisa que, né, de uma certa maneira, tem aí alguma hibridização, mas nós vamos falar da mata de araucária, uma vegetação é araucária. Então, nós temos aí os pampas, a ideia exatamente de uma área mais com gramíneas.
então não é mais plana, nós não temos aí um mundo que é exatamente do uso dos termos indígenas. Né? Então, um dos poucos que restaram é exatamente a ideia da caatinga. E aqui, só para vocês verem então essa coisa da vegetação mais esbranquiçada, nós temos aqui, que é exatamente esse período da estiagem, né? E aí nós pensamos às vezes que a caatinga é uma coisa só, mas a caatinga tem metamorfoses, então tem épocas que com muito pouca chuva ela já começa a ficar mais verde. É claro que com muita luz, aliás, está difícil ver aqui como muito verde, mas no original ela era bastante verde. E aí nós temos então essas memórias vindo dos indígenas que se miscigenaram, formaram sociedades tradicionais no Brasil das mais diferentes, os ribeirinhos, os praeiros, os jangadeiros, os caipiras, os caiçaras, os quilombolas, né? Os açorianos, isso só para falar de alguns 5, 10, de 20 ou 30 tipos de sujeitos que nós temos de sociedades tradicionais no Brasil, pensando a partir da miscigenação com os indígenas. Porque só os indígenas conformam um grupo já bastante diverso, que é das sociedades indígenas no Brasil, que são todas elas sociedades tradicionais. As demais são então miscigenadas. E o que é importante a gente já pensar nessa miscigenação toda é o quanto que então foi possível guardar dessas culturas indígenas, tanto nos instrumentos de trabalho, como nós vemos aqui, por exemplo, na cestaria, como nós vemos nos instrumentos de pesca, como nós vemos, por exemplo, nos instrumentos de trabalho em geral, nos vasilhames para fazer a alimentação, mas também essas tradições estão nas nossas festas, e essas tradições tanto indígenas quanto africanas, aí, formando as nossas sociedades tradicionais. E ainda presente na alimentação, como começou a nossa fala aqui indicando, como por exemplo aqui a farinha de mandioca. Então nós temos aí elementos importantes de todas essas culturas aí que estão postas. Então nós temos aí uma questão importante ainda para falar dessa nomeação dos lugares, né, que é como que isso vai se conformando num período então de domínio relativo da terra. Nesse momento em que a terra não era vendida nem era comprada, era o momento em que ela era concedida. Isso foi constituído a partir da Lei de Sesmarias, uma lei que é do século XIV, que estava conformada exatamente para definir o processo de recolonização da Península Ibérica em relação à população moura que a tinha ocupado. Então ela começa com uma política de sesmarias, e no caso brasileiro essas sesmarias vão ser imensas, grandes faixas territoriais, chamadas de capitanias hereditárias. Só duas prosperaram, de Pernambuco e de São Vicente, mas depois houve toda uma retomada do processo colonizatório com sesmarias menores, não do tamanho das de Portugal. As de Portugal elas estavam postas para terem as suas terras transformadas em até 5 anos, para efetivamente manter essa população portuguesa, formando uma barreira contra a reentrada dos mouros. No caso dos portugueses, não foi possível ter um conjunto tão grande de início de pessoas que pudessem, de famílias que pudessem vir para realizar o processo colonizatório. Então nós temos aí essas poucas capitanias iniciais, e quando elas vão se tornar de tamanho menor, sobretudo nessa faixa mais litorânea. Depois sim, que aí aumenta a população e começa um processo de interiorização, sobretudo aí já no século XVIII, tanto em relação ao Vale do Amazonas, quanto em relação aqui a partir de São Paulo, além de outras pequenas entradas, algumas já conquistando essa porção mais central, que é exatamente das Minas Gerais. Mas nós temos aí uma questão importante em relação a essas sesmarias, e aí os topônimos são fundamentais, que não é qualquer referente que é tomado para colocar como limite dessas sesmarias. São sobretudo o quê? Os veios hídricos, córregos, rios, lagos, qualquer coisa que tenha a ver com esses corpos d'água. Melhor do que veios hídricos, corpos d'água. Eu já estou falando de lago, não é um veio hídrico. Mas nesse parâmetro que é de veios hídricos e corpos d'água. Mas nós vamos ter montanhas, nós vamos ter serras, tudo isso marcando os limites dessas sesmarias. Mas também nós vamos ter árvores, nós vamos ter às vezes uma pedra, nós vamos ter às vezes uma árvore do lado da pedra. Isso tudo para mostrar para nós o quê? Que nesse momento do domínio relativo, o limite da sesmaria era algo não necessariamente tão bem definido. Ele era bastante fugidio. Porque chegar até a pedra não significa que era até aqui só e essa linha ia no sentido norte, no sentido norte-noroeste ou norte-nordeste. Não.
era exatamente o quê? Era esse ponto mais ou menos, e aí a partir dali podia fazer uma curva, uma para lá, para cá. Quando a gente fala, por exemplo, de um rio, claro que é muito difícil mover um rio, é claro que vocês sabem, morando em São Paulo, que isso não é impossível, tanto é que os nossos rios foram movidos, eles eram extremamente sinuosos, nós estamos falando de uma planície, né, exatamente o Tietê e o Pinheiros eram dois rios de planície extremamente cheios de curva, né, e é exatamente isso que acontece, que se modifica no início do século XX com a retilinização desses dois rios. Nós temos aí um processo de mudança do curso da água. E no caso dos córregos isso é mais fácil, mas tudo isso envolve os mesmos interesses imobiliários, ou seja, em relação à propriedade da terra. Por que acontece a retilinização? No caso do Tietê e do Pinheiros, porque nós temos uma empresa que vai fazer essa retilinização, que passa a ter direito a essas margens que estão postas para esses rios, as margens inundáveis. E aí, claro que ela primeiro deixa inundar tudo, é isso que a professora Odete Seabra, na geografia, escreveu na sua tese de doutorado, conseguiu revelar para nós com a sua pesquisa. E nós vamos ter, então, aí uma apropriação territorial, uma área que é, no fim, de propriedade dessa empresa. E no caso, por exemplo, quando nós temos uma retificação de um veio hídrico menor, como por exemplo um córrego, o que às vezes um proprietário faz? Muda bastante essa linha do córrego para se apropriar de alguns hectares, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 50 hectares. Depende do quanto de trabalho que ele tem para dispensar na mudança dessa linha do córrego. E às vezes ao desembocar aqui, ele passa a desembocar lá na frente, e aí encontrando áreas até que seriam mais fáceis para esse deslocamento das águas. Então, isso tudo mostra para nós o quanto que esses parâmetros eram extremamente, então, fugidios, o que poderiam ser alterados. Até mesmo uma grande árvore centenária, centenária, podia ser destruída, podia ser retirada dali, queimada, e aí pontos se desfaria. E um outro elemento importante é nós pensarmos quantos rios nós temos com o mesmo nome no Brasil. E aí nós temos mais à frente um nomezinho de rio que é bastante comum, mas eu vou dar um caso em particular aqui. Exatamente para mostrar que isso também afetava a possibilidade de você ter uma fazenda de 300 hectares, ela passar a ter 3.000, porque nós temos um outro rio lá na frente que também tem o mesmo nome. Então esses são elementos importantes nessa definição de um domínio relativo da terra. Isso vai mudar radicalmente, principalmente durante o século XIX, quando a terra mercadoria vai se conformando, e aí nós temos, a partir de 1850, a legitimação da terra como mercadoria. Antes disso já havia compra e venda de terras. É uma bobagem que muitos historiadores e geógrafos fazem em dizer que a lei de terras criou a terra mercadoria. É uma bobagem maior do que essa, aliás, para nós, que estudamos propriedade privada. Mas, de qualquer maneira, essa lei legitima a compra e a venda como legais no Brasil. Isso sim. E aí legitima a terra como mercadoria. Antes disso já havia compra e venda com terras. É isso que vai falar, por exemplo, Maurício de Almeida Abreu, um texto super interessante sobre a apropriação da terra do território do Brasil colonial. E ele vai exatamente nos contar aí que havia já elementos marcando a compra e a venda desde o século XVIII. Eu, na minha pesquisa de doutorado, verifiquei isso já no finalzinho do XVIII, ele já aliás chega a falar do XVII. Eu verifiquei isso no final do XVIII, em relação à apropriação das terras que foram feitos os registros paroquiais fora dessa área mais próxima das Sesmarias, mas ainda dentro da Sesmaria da Sé, da Freguesia do Ó, de Santo Amaro. Já acabando, então aqui nós temos um elemento importante, que é como que ainda nesse domínio relativo da terra e posteriormente nós vamos ter alguns lugares marcados pela religiosidade, como por exemplo São Salvador da Bahia de Todos os Santos, que é Salvador da Bahia, São Sebastião do Rio de Janeiro, Nossa Senhora Aparecida, Aparecida em São Paulo, aqui no Sergipe, Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, a freguesia de Nossa Senhora do Ó, freguesia do Ó hoje. Então esses são elementos importantes para marcar essa religiosidade. E aí voltando àqueles rios de todos os nomes, né? Ou aquele nome de rio de todos os lugares. Rio das Mortes e Rio Finca-Faca. O Finca-Faca não é tão comum, ele está aqui nessa porção, próximo aqui ao sudeste de Cuiabá, e era uma região ali próximo de onde eu morei, então
foi muito interessante, porque as pessoas falavam até de ir para uma cidadezinha que se chamava Fincafá, um distritozinho, uma vila, desapareceu. Procurei, não achei, mas existia, prometo a vocês. Né? E uma outra coisa é o Rio das Mortes, que aqui está nessa região aqui. E o que nós temos de importante, então, é que esses dois rios marcam um momento de muita violência no Brasil. Então, violência que vem desde o período colonial e que se acirra nesse processo de interiorização da colonização da sociedade nacional. Não é que não existia já populações nessa região toda, mas esse é o momento de expansão da sociedade nacional e aí ocorre com muitas mortes, com muita violência, não só em relação aos indígenas, mas em relação aos próprios membros da sociedade nacional. E aí, com a absolutização da terra, e aí sim a confirmação desse processo todo, junto com a proclamação da República, o que nós vamos ter é a presença de nomes de ruas e de cidades, e de rodovias e de estradas, com representantes desse poder militar. Né? Então nós temos Rondonópolis, que é uma cidade de Rondon, né? Nós temos aí a Rua Marechal Deodoro em muitas cidades brasileiras, a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Castelo Branco, mostrando essa presença dos militares nesse mundo. Mas nós temos aí memórias importantes dos sujeitos do campo, marcando a sua relação com essa natureza. Então nós temos, por exemplo, e aí muito do que eu estava falando de maneira mais densa, que é essa memória impregnando os nomes dos lugares, mas uma memória que é simbolização, até mais do que nós estamos falando aqui com esses nomes de militares. É claro que é uma simbolização de um poder, né, nacional que está aí confirmado, mas aqui nós estamos falando das vivências, das práticas sociais, como por exemplo o Quilombo da Poça, que é uma poça em que eles iam não só pescar, mas capturar alguns animais ali no Vale do Ribeira, que é exatamente ali no Eldorado, ali no Vale do Ribeira. O Quilombo do Mandira, lá em Cananéia, e aí Mandira, claro que não é um lugar, mas é uma família, o que é muito interessante, que é o nome da família, dando nomeação para o lugar, e aí tudo a ver com essa história social, né, que tem a ver com esses sujeitos. E aí um caso muito específico, muito interessante, lindo, que é o Quilombo Dona Juscelina. Uma senhorinha ali de mais de 80 anos, uma grande liderança que dá o nome para esse quilombo. Algo sensacional. E que eu tive o privilégio de conhecer, participar da festa do 13 de maio, e esse quilombo foi conformado a partir dessa festividade de homenagem apologética, né, à Princesa Isabel. Que é muito estranho, na nossa lógica, que a Princesa Isabel não foi essa santa, mas na leitura da Dona Juscelina ela traz aí um elemento quase que abençoado. E aí nós temos um elemento interessante que é a diferença entre bairro e loteamento, que é a diferença entre memórias e administração. Aí o bairro é muito mais memória, por isso que ele é muito mais fugidio, ele tem a ver muito mais com a ocupação territorial das cidades, com a sua formação, e o loteamento não, aí ele é fixo, ele é um desmembramento de uma área em particular, uma conformação de uma área em particular, com ruas, aí numa lógica que já é do domínio absoluto da terra com mercadoria, é uma forma nova de parcelamento da terra, e aí nós temos então aí o loteamento. E aí com um sujeito novo desse mundo, que se conforma no final do século XIX, que é o loteador. Antes não havia lote, havia no máximo terreno. Essa que era a lógica do período anterior do domínio relativo da terra. E aí, já para fazer o fechamento então dessa fala, eu indico que nós temos aí 4 momentos importantes para pensar nessa relação entre geografia e toponímia. Um primeiro momento em que os termos têm uma origem greco-latina, predominantemente, para nomear principalmente regiões e linhas que vão, de uma certa maneira, permitir a localização dos pontos. Depois nós vamos ter termos oriundos muito da posição planetária, e aí a ideia dos meridianos e dos paralelos. Aqui nós estamos pensando no ecúmeno, né, no Equador, tem dessa lógica, mas que já começa a transitar para essa ideia de posição planetária. Depois nós temos termos oriundos de uma hibridização linguística, aí juntando palavras do português com africano, com línguas africanas, melhor, né, e com línguas ameríndias ou dos povos originários. E depois termos relacionados a esse momento pós-república, proclamação da república, que é com a laicização do Estado. É claro que isso daqui é muito didático, não é exatamente o que acontece, é para pensar em 4 tendências principais, e aí pensando em 4 dos momentos predominantes,
mas o mundo não é tão fácil como a gente gostaria. O mundo é muito mais complexo, nós vamos ver aí misturas, às vezes momentos aí de utilização linguística mais contemporâneos, outros aí com a laicização mais antiga, outros mais recentes, então as coisas são mais misturadas do que a gente gostaria. Mas essas são as principais tendências que eu consigo enxergar, e é de uma pessoa que não é pesquisadora da área, mas que está se colocando aí para tentar pensar em como que a geografia nomeia mais do que como ela define os topônimos. Então é mais isso do que uma discussão efetivamente de toponímia. Então, mais como nomeio do que topônimo em geral. Então é isso, muito obrigado, era o que eu vim contar para vocês. Perguntas para o professor Júlio. Ninguém quer perguntar nada? Tudo tão claro, né? Não tem pergunta. Não, mas eu tenho. Nossa! Bom, obrigada, para depois eu vou fazer o fechamento agradecendo. Assim, eu não sei se você vai conseguir me responder, professor, porque isso é uma indagação minha muito moderna, né? Nós vivemos um momento que existe inclusive aquela concepção do lugar, do não lugar, espaço, não espaço, do espaço virtual, lugar virtual, né? Então, uma coisa que eu tenho observado muito, e nessa velocidade que as coisas vêm mudando, e que eu tenho comentado com alguns alunos, não com todos, acho que mais pessoal da Turma 4, quando a gente tem um mecanismo de busca de cartografia, dependendo do navegador que a gente usa, se o navegador tem português, inglês, espanhol, italiano, ele vai dar um nome de lugar diferente. Né? Você sabe me dizer se tem alguém trabalhando com isso na geografia, de algum ponto de vista assim, mais assertivo? Porque a curiosidade é meu interesse também, porque eu sei que existe uma vertente chamada toponimia crítica, formada muito por geógrafos, né, a partir dos anos 80. Mas isso, eu soube até que gerou há pouco tempo um problema jurídico para o Google, por causa do nome faixa de Gaza, que foram retirado, né? E falando em termos, dialogando a questão geopolítica que você falou, né? Um nome para a gente, ele vai marcar a soberania do espaço. Então é uma questão muito séria. Né? Você tem alguma informação sobre isso? Então, a geografia, não sei no mundo, né? Porque eu não conheço toda essa produção, porque exatamente não é a minha área de especialidade. Sim. Mas no Brasil há quase nada de estudos de toponímia feito por geógrafo. Eu não saberia nem lhe dizer, assim, além do Langenbusch, que escreveu um livro fantástico, que, né, já pós-aposentado, que era exatamente sobre as línguas no mundo, não há quase que estudo nenhum de geógrafo sobre toponímia. Nem sobre línguas, nem sobre termos, muito pouca coisa. E no Brasil eu não consigo agora me lembrar de outro nome no do Langenbusch. E participando desse movimento geral, de uma toponímia crítica, não consigo me lembrar nem de... que o Langenbusch não se colocaria nesse parâmetro, nenhum em particular. A geografia brasileira acabou se dedicando a outras temáticas extremamente importantes, nessa perspectiva que se tornou cada vez mais relevante a partir dos anos 80, na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, na França, de conformação de uma geografia social, que estaria incluída uma preocupação exatamente com as relações de poder, com os usos e abusos dos termos, que seria essa geografia social, mas no Brasil eu acredito que ninguém tem trabalhado com essa perspectiva. E sobretudo porque a geografia social no Brasil ainda avançou muito pouco. Nós temos mais uma geografia agrária, uma geografia urbana, muito pouco, exatamente nisso que teria até mais ligação com o debate que você pergunta, que seria a geografia política. Sim. Essa é uma das nossas áreas mais enfraquecidas, né, na geografia nacional em geral. Eu sou menina em rolo. Alguma pergunta? Ninguém vai perguntar nada, professor? Eu gostaria então de agradecer essa oportunidade de novo a Patrícia, é um privilégio estar aqui falando com vocês. Quero pedir desculpa, realmente não é minha área de especialidade, mas eu quis compartilhar com vocês, a partir do convite da Patrícia, um pouco das reflexões que eu tenho feito a partir da história da geografia e um pouco de como que nós estamos nomeando as coisas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Gente, agradeço também a atenção de vocês.